Diz a confissão, né? Deus, o bom Criador de todas as coisas, em seu poder e sabedoria infinitos, mantém, dirige, dispõe de e governa todas as criaturas e coisas, desde as maiores até as mínimas, pela sua muito sábia e muito santa providência, para que cumpram com a finalidade para a qual foram criadas. Isso é feito de acordo com a infalível presença de Deus e o conselho livre e imutável da sua própria vontade, para o louvor da glória da sua sabedoria, poder, justiça, bondade infinita e misericórdia. O ponto número 2 diz: em relação à presciência e ao decreto de Deus, que é a causa primária de tudo, todas as coisas acontecem imutável e infalivelmente, de maneira que nada sucede por acaso ou fora da providência de Deus. No entanto, por esta mesma providência, Deus dirige os acontecimentos por meio de causas secundárias que operam livremente ou como leis fixas ou por interdependência. Bem, a doutrina da divina providência ou da providência divina é a doutrina que segue a doutrina da criação. Nós temos a lógica que segue a confissão, nós temos a escritura, o primeiro capítulo trata da escritura, a base de tudo. A palavra de Deus é o fundamento da nossa fé. Logo, tratamos sobre Deus, o ser de Deus e as obras de Deus. Depois, no capítulo 3, falamos sobre o decreto de Deus. Que tudo aquilo que Deus fez, Deus decretou. Desde antes da fundação do mundo. De tal forma que tudo o que acontece na história da humanidade acontece de acordo com esse propósito eterno de Deus. No capítulo 4, temos a doutrina da criação. Aí já temos as obras de Deus. Que Deus criou todas as coisas para a glória do seu nome. Quando chegamos no capítulo 5, então, nos deparamos com a providência. A doutrina da providência é aquela que nos ensina que tudo aquilo que Deus fez, que tudo aquilo que Deus criou, Deus governa, dirige, sustenta tudo para a glória do seu nome. Isso chama-se providência, a divina providência, o ato de Deus pelo qual ele conserva, mantém, governa e dirige tudo aquilo que ele fez. A Bíblia ensina claramente que a criação, ela não é um ato somente um ato criativo de Deus, como o relojoeiro, né? Aquela pessoa que faz o relógio, monta o relógio, dá corda e o deixa funcionando. Mas o relojoeiro não está presente no relógio. Então, alguns deístas dizem que Deus criou o mundo, tá tudo bem, Deus criou o mundo. Mas Deus colocou leis para que o mundo funcionasse. Depois que Deus deixou as leis para governar o mundo, Deus saiu do mundo. E o mundo agora é regido por forças cegas, onde tudo acontece por causa do acaso. Deus fez o mundo, mas Deus não está no mundo. Então, a Bíblia refuta isso. Bem-vindo, pastor
Zarias. Muito bem-vindo, pastor. Tá? Para aquele que, não sei se lembram, o pastor Zarias, ele pregou um tempo numa conferência em Irauçuba. E ele utilizou aquela famosa frase que ficou até hoje nos corações dos irmãos de Irauçuba, que foi no capote comer um coité. O pastor, não sei se ele lembra, mas o pastor Zaria disse que tinha ido lá no sertão, e fui no capote comer um coité. Quando foi no coité, comer um capote. O pastor Zaria tem sido uma bênção, e depois que ele, quando chegou no seminário, eu já estava no meu último ano, ele estava chegando, e aí também tive a bênção de poder compartilhar com ele a doutrina da graça, e até hoje, graças a Deus, o pastor Zaria tem caminhado por estas santas doutrinas. Muito bem, então aquilo que Deus criou, Deus dirige e governa para a glória do seu nome. Qual é a importância desta doutrina? É muito grande. A importância desta doutrina é muito grande. Primeiro, ela traz consolo para nossas vidas. Traz consolo e traz refrigério para a nossa alma, porque vamos entender por esta doutrina que tudo aquilo que acontece conosco, tudo que acontece conosco passa pela mão de Deus. Doenças, alegrias, tristezas, provas, decepções. A confissão vai dizer que até os tropeços dos crentes, eles estão controlados e regulados pela divina providência. Por isso que nós não deveríamos reclamar de nada, porque nós entendemos que estamos nas suas mãos. E o que acontece conosco, com o mundo e conosco, faz parte do plano de Deus. Vou pedir que Rivelino possa ler aí em Hebreus, capítulo 1, versículo 3. A irmã Micheline, Jó 38, 11. Joevaldo, Isaías 46, 10 e 11. Irmã Luciana, Salmos 135, 6. Vou pedir que a Sandy possa ler Mateus 10, de 29 a 31. E Wesley, Efésios 1, 11. Efésios capítulo 1, versículo 11. Vamos nós, então. Hebreus 1, capítulo 1, versículo 3. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Amém. Muito bem. O Filho sustenta todas essas coisas. Jó 38, 11. Disse, até aqui virás e não mais adiante. E aqui se quebrarão as tuas ondas empoladas. Não, peraí. Desculpa aí, eu vou repetir, pastor. Dê os óculos para ela, por favor, irmão. Até aqui virás e não mais adiante. E aqui se quebrarão as tuas ondas empoladas. Pronto. Cara dele.
Amém, amém, entendi. O Senhor colocou limites ao mar, né? Isaías 46, 10 e 11. É 46, eu pensei que era 45. Que anuncio o fim desde o princípio, desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho subsistirá e farei toda a minha vontade, chamando do Oriente uma ave de rapina e de um país remoto o homem do meu conselho. Sim, eu o disse e eu o cumprirei. Formei esse propósito e também o executarei. Amém, amém. Salmo 135, 6. Tudo quanto aprouve ao Senhor, ele o fez, nos céus e na terra, no mar e em todos os abismos. Amém. Muito obrigado. Mateus 10, 29 a 31. Quanto custam 2 pardais? Uma moeda de cobre? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o conhecimento de seu pai. Quanto a vocês, até os cabelos de sua cabeça estão contados. Portanto, não tenham medo. Vocês são muito mais valiosos que um bando inteiro de pardais. Amém. Efésios, capítulo 1, versículo 11. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade. Muito bem. A doutrina da providência, ela é um freio de mão na vida do crente, na vida de um crente. Em que sentido? Nada daquilo que nos acontece seja bom aos nossos olhos, porque aí não temos problemas em aceitar o que é bom. Mas a nossa dificuldade é com aceitarmos as coisas ruins, os tragos amargos. Então, a doutrina da providência, para nós, ele é um freio de mão, no sentido que quando nós passarmos por dificuldades, por tribulações, aí nós devemos nos lembrar que tudo está controlado por Deus e que nada se move se não for pela sua vontade. Jesus, naquela noite, disse: Pai, se é possível, passa de mim esta copa, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. E no dia das crises, das dificuldades, das doenças, o que nós devemos pedir a Deus é que Deus nos ajude a ter paciência para suportarmos as tribulações, entendendo que elas também fazem parte do cardápio, né? Que não tudo, porque somos crentes, tudo vai ser bom, que vamos ter que passar. Aí temos o Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale, ou passe pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Então, a doutrina da providência, ela é muito importante para que nós, quando passarmos por dificuldades, não atribuirmos despropósito a Deus. Lembro, eu falei uns meses atrás, de uma irmã que perdeu seu pai de uma parada cardíaca. Morreu assim de sopetão. E ela ficou sem chão, ficou desconsolada. Aí ligou para mim que poderia fazer. Falei, olha, o que eu posso dizer é o que a Bíblia fala. Tudo está nas mãos de Deus. E tudo contribui para o nosso bem. Sejam coisas ruins,
sejam coisas boas. Graças a Deus que não tudo é mal. Não todos os dias estamos com dores. Não todos os dias e todos os meses nos decepcionamos com alguém. De vez em quando acontece. Porque Deus sabe qual é a nossa medida. Então, em tudo, nós devemos, na verdade, ver a mão de Deus. A doutrina da providência, ela é muito importante nas suas aplicações práticas na vida de um crente. Ela é muito importante. Por exemplo, no caso de José, ele foi vendido, ele foi separado do seu pai por um ato pecaminoso dos seus irmãos, né? Ele foi vendido, foi levado ao Egito, ele foi tentado, ele foi para a cadeia. José tinha tudo, absolutamente tudo, para ter mágoa no coração, para ter um coração ressentido. Mas quando Deus ele mudou a sua história e o colocou como governador do lado de Faraó, e os seus irmãos ficaram com medo, ele disse: não se preocupem, vocês tentaram fazer o mal contra mim, porém Deus transformou o mal em bem. Lembro de uma experiência pessoal que nós tivemos no ano 2015, quando nós fomos expulsos por causa do terremoto. O templo tinha ficado vazio, a igreja se mudou para outro lugar, deixaram o templo vazio, e eu pedi que a igreja nos concedesse esse lugar ali para fazermos cultos. E estivemos fazendo culto 3 anos ali. E depois eles foram, no ano 2015, nos expulsaram. Por quê? Porque vocês pregam a doutrina da graça. Eu fiquei com o coração contrariado. Mas depois a gente puxa o freio de mão. Bom, eles nos expulsaram por pregar a verdade? E o que foi que aconteceu? Deus nos deu depois, 3 anos depois, nos deu um templo. Nos deu uma propriedade com um templo construído e com a mobília completa. Eu tinha que chegar, abrir o portão, ir para o púlpito e pregar. Então, tudo que acontece na vida do crente, isso passa pela divina providência. Lembro-me daquilo que diz o livro de Êxodo, quando os israelitas iam sair para a terra prometida, e passou o anjo, né, da morte, matando os primogênitos. Diz a Bíblia que naquela noite nem a língua de um cachorro se moveria. Até esse ponto chega o governo de Deus, em governar, dirigir, controlar tudo para a glória do seu nome. Por exemplo, agora com esta questão da pandemia, do coronavírus, nós devemos estar tranquilos. Devemos estar tranquilos. Se isto foi feito em um laboratório ou não, se foi uma invenção da China ou não, nós talvez não vamos saber nunca. Mas devemos estar tranquilos que Deus está governando, Deus está dirigindo o mundo. E isso, a igreja, não deveria afetar a igreja, em nenhum sentido. E sem reclamar de nada, porque Deus sabe o que ele faz. A divina providência também, por exemplo, por outro lado, nos diz que ninguém chega no governo para se sentar na cadeira presidencial se não for da vontade de Deus. Aí eu fico pensando assim, rapaz, aqui no Chile, no ano 73, sentou-se pela força Pinochet. Pinochet matou muita gente, coisa que a gente não entende, mas descansamos, que tudo tem um propósito. Das coisas mais complexas até as coisas mais mínimas ocorrem segundo a vontade de Deus. E o que nós devemos fazer é descansar, confiar no Senhor.
e não viver amargurados, atribulados, achando de que somente as pessoas querem nos fazer o mal. Tudo acontece pela sua vontade. E as doenças são uma arma poderosa nas mãos de Deus para nos trazer ao altar. J.C. Ryle, ele diz que é no leito da enfermidade onde os nossos corações são realmente santificados. Já pensou que todos nós aqui tivéssemos saúde de ferro? A gente nunca adoece, nunca pegarmos um resfriado. Nunca. Nunca sabemos o que é uma agulha, uma injeção. Seria uma maravilha. Mas não, é a história de todos. Mas até nessas coisas, devemos ver a mão de Deus. Inclusive na morte. Porque nós recebemos com muita alegria, né, a chegada de uma criança. Mas quando é a hora de nós nos separarmos de alguém para sempre, é uma dor muito grande. É uma dor muito grande. Olha, perder o pai, perder a mãe, é muito difícil. Porém, devemos estar atentos que até nessas coisas Deus tem estabelecido um tempo. E devemos estar preparados para tal. E ficamos doídos, mas não desamparados ou desesperados. Alguma pergunta? Ou alguma colocação? Pastor, só uma questão. A doutrina da providência, ela está dentro a graça comum está dentro da doutrina da providência? Sim. Sim. Porque a providência, ela governa tudo. De uma forma especial, obviamente, a vida da sua igreja, né? Deus tem por exemplo, a irmã Micheline vai ter um cuidado mais especial com seu marido que com o cachorro. Espero que seja assim, né? Vai cuidar mais do marido que do cachorro. Ou o Joevaldo, neste caso, vai cuidar mais da sua esposa que do gato ou de qualquer coisa. Deus cuida da sua criação, mas tem um cuidado especial com a noiva. Tem um cuidado especial com seus filhos. E Deus cuida de todos nós. Né? Mas também Deus cuida daqueles que, inclusive, às vezes não levam a sua palavra a sério. A chuva vem para todos, os alimentos vêm para todos, os benefícios de um governo vêm para todos, os benefícios da polícia, eles vêm para todos, mas com relação à graça especial, há um cuidado total de Deus para com a sua igreja, que somos nós. Alguém queria fazer algum comentário a mais ou fazer alguma pergunta? Diz a confissão, no ponto Pastor, número 3. Sim. Pastor, Diga. então sorte já era, né? Correto. Tim Keller. Saiu meio que questionando, mas para mim é uma afirmação. Prossiga. Tim Keller, ou Timothy Keller, né? Ele diz em uma das suas obras que, inclusive, a palavra acidente não deveria estar nos nossos lábios. Inclusive a palavra acidente. Aconteceu um acidente. Porque, biblicamente falando, não há acidente. Ou seja, algo que ninguém previu,
que aconteceu do acaso. Nem isso ocorre. Então, a sorte, apesar que a Bíblia, que alguém, Antônio, poderia perguntar, mas a Bíblia diz, né, que quando tinha mais Jonas ali no navio, lançaram sortes. E os discípulos, para escolher o sucessor de Judas, lançaram sortes. Mas a teologia deles é a seguinte: nós não sabemos decidir. Então, vamos lançar os dados, confiando em que Deus vai escolher a pessoa que deve ocupar o papel. Quem fez essa afirmativa aí, que acidente não devia estar nos nossos lábios? Tim Keller. Dita aí. Vou colocar aqui no... Pastor. Timothy Keller. É um pastor americano, bastante conhecido. Sim. Uhum. Pastor Miguel. Aí coloquei no chat. Sim, Keller. Ok, obrigado. Ou seja, que sorte, acidente, tudo controlado e dirigido por Deus. Alguém falou aí? Sim. Muito bem-vindo. Eu estou do lado aqui. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, quando lançaram sorte para escolher o outro apóstolo que tomaria o lugar de Judas. Sim. O que tem aí? Sim, esse lançar sorte ali, novamente, é a mesma coisa, eles não sabiam o que fazer? Exatamente. Tinham dois, né? Tinham dois candidatos, mas eles não sabiam quais. E escolheram, então eles lançaram a sorte, e confiando em que Deus ia escolher. Obviamente que também devemos lembrar que como a revelação ela é progressiva, né? A revelação ela é progressiva, então eles não tinham tanto conhecimento como nós temos hoje, né? Da teologia sistemática, então eles lançaram a sorte. Da mesma forma que Jonas, confiando em que Deus iria indicar a pessoa apropriada. Agora, por exemplo... Sim, Antônio. Quando eles lançaram sorte, ou vamos colocar assim, nós, entre aspas aqui, lançar sorte, isso quer dizer que nós estamos colocando de fato, né, nas mãos de Deus, né, confiando por completo nas mãos de Deus, certo? É verdade, isso. E o mais apropriado é não utilizar essa palavra sorte, né? Eu vou dar, por exemplo, vou dizer ao pastor Zaria que ele vai fazer uma viagem. Pastor, que você tenha uma boa sorte. Pastor, Provérbios 16, 33. Pastor, Provérbios 16, 33. Leia. Pastor Miguel, antes dele ler esse texto aí, Provérbios 16, 33, deixa eu só lembrar uma coisa que o pastor... Está me ouvindo? Perfeitamente, pastor. Uma coisa que o pastor Paulo Anglada falou. Ele diz, por exemplo, naquele início da igreja, quando a igreja estava ainda nos seus primórdios, logo no comecinho, eles tomaram essa atitude, lançaram sorte. Mas quando nós vemos, por exemplo, Paulo, para escolher os presbíteros, os líderes da igreja mais tarde, ele não lançou mão desse instrumento novamente. Pelo contrário, adotou critérios claros, mostrando que a revelação bíblica estava, como você falou aí, sendo completada, e completou quando terminou o cano. Exatamente isso. Perfeito. Perfeito. Muito bem. O nosso querido pastor Paulo Anglada. Rivelino, a sorte lançada no regaço. Mas do Senhor procede toda a decisão, né? Aí temos a palavra de Deus.
nós não cremos tampouco não ensinamos esta ideia da sorte. Cremos na doutrina da divina providência. Deus governa, Deus dirige todas as coisas. Pastor, na doutrina da providência, a minha maior luta foi com o Salmo 90, no versículo 7. Porque, para mim, a ira de Deus, porque as doutrinas de Deus, as doutrinas todas são relacionadas. Pensando em Deus, pensa no ser todo, né? E quando eu estudava a ira de Deus, eu entendia que Deus, com o seu povo, contra o seu povo, ele não se ira, mas ele disciplina como um pai. Ele orienta, ele corrige, pensando em Hebreus, pensando em Apocalipse. Só que o salmista do Salmo 90 vem e aí quebra minhas pernas. Pela tua e eu ira. fiquei com o Salmo 90. É verdade. Mas o ponto número 4 da confissão vai responder mais precisamente essa questão. Agora, devemos deixar muito claro na questão do governo de Deus, da providência de Deus, que vamos nos encontrar, nos depararmos com muitas coisas que nós não vamos entender. E, às vezes, ainda que entendamos com relação à dor alheia, devemos fazer silêncio. Por exemplo, mataram um filho de uma irmã. Mataram um rapaz. Aí vou chegar na irmã e dizer, irmã, estava escrito, era a providência que ele tinha que morrer hoje. Seria um tapa na cara, né? Aí temos que chegar e temos compaixão daquela pessoa, do sofrimento. E ninguém está pedindo explicações para nós. Porque às vezes queremos explicar tudo. E Deus também, na divina providência, nos mostra que não tudo tem explicação. Sabemos o geral, né? Por exemplo, eu bati muito a cabeça com o atentado terrorista nas Torres Gêmeas. Rapaz, como que isso faz parte do plano de Deus? Quase 2.000 pessoas morreram. Essas pessoas se lançaram do prédio ao vazio, no desespero. Deus não nos considera, nós não somos advogados de Deus. E não precisamos estar explicando tudo. Às vezes não vamos entender, mas devemos descansar, que Deus sabe o que faz. Principalmente quando tivemos que enfrentar o sofrimento ou a solidão. Porque isso vai acontecer. Pastor Zarias, diga. Eu ouvi uma mensagem recentemente de João Calvino, baseado no livro de Jó. Eu não estou lembrado do tema, depois eu posso passar o tema para ti. É o seguinte, ele falando que Deus julga o mundo, cabe a ele ele toma para si essa responsabilidade de julgar, e ele não pede explicação para ninguém e não dá satisfação para ninguém. Ele simplesmente julga, e muito do seu julgamento nós nunca vamos tomar conhecimento do porquê. Essa pergunta não vai ter resposta, né? Ele guardou para si, ele simplesmente guardou para si, só isso. É verdade. E Jesus falou em João, né? Que o nosso irmão Revelino vai explicar isso um pouco mais na frente para nós, nas pregações. Quando Jesus falou para seus discípulos, naquele dia, nada me perguntareis. É uma questão que deixa a gente... Porque eu vou com uma carrada de perguntas. Vou com uma carrada de perguntas para a glória. Por que isso? Por que aquilo? Por que isso?
Por que morreu? Por que aconteceu isso? Naquele dia, nada me perguntareis. Porque é como que ali na glória Deus vai dar a volta do tapete. E vamos ver a obra extraordinária que Deus fez. E vamos somente botar a mão na boca. Dizer, realmente, ele fez tudo. Ele fez perfeito. É muito importante. Sim, pastor. Jó faz muitas perguntas no livro de Jó. Muitas. Quando Deus aparece para ele, Deus não responde nenhuma pergunta dele. Faz um punhado de perguntas para ele. Ele não responde. E Jó disse, como um tolo, eu como um tolo abri a minha boca, né? Exatamente isso. Ou seja, ele ficou satisfeito simplesmente com a presença de Deus. Não é isso que devemos sempre lembrar. É verdade. Muito oportuno essa palavra. E eu estou pregando agora em Marcos. Eu estou pregando em Marcos capítulo 13, que é um dos capítulos mais difíceis da Bíblia, a abominação instalada no templo. Então, quando Jesus saiu ali do templo, e um discípulo disse, Senhor, olha que prédios, que pedras. E Jesus se virou e disse assim, não vai ficar pedra sobre pedra, até que tudo seja destruído. E os discípulos fizeram 3 perguntas. Os discípulos fizeram 3 perguntas quando Jesus falou, não vai ficar pedra sobre pedra. Perguntaram os discípulos, Senhor, quando? Que sinais? E como vai acontecer o fim do mundo? Jesus não respondeu nada. Simplesmente ele fez o discurso dos sinais que acompanhariam a sua vinda. Se os discípulos disseram, Senhor, quando? O que a gente espera? Se eu digo assim, eu vou para o Brasil, você vai perguntar quando? Só um pouquinho, Revelino. Mas é interessante. Só um pouquinho, Revelino, para terminar a ideia. Só um segundinho. Se eu disser que eu vou para o Brasil, você me pergunta quando? Vocês esperam que eu dê uma data. Um mês, um dia, um mês e um ano. Perguntaram para Jesus quando. Ele não deu datas. E ainda mais disse, nem eu sei. Rivelino. Não, é só nessa linha que você está colocando, porque quando você expõe Marcos, você dá muita ênfase à misericórdia de Deus. E tem altura que eu digo, como é que o pastor consegue fazer essa linha racional, porque fica tudo juntinho. Deus, o Senhor Jesus aqui mostra compaixão, aqui mostra graça, aqui mostra misericórdia, seu amor, isso. Aí isso... porque quando fosse eu que fosse expor ali, eu ia levar mais na questão doutrinária, o pastor... Numa doutrina só, que é o amor de Deus, você coloca em Marcos todo. Como é isso? Não sei. Não sei. O que sim sei que, por exemplo, esta semana foi uma semana difícil, porque eu tenho que... Já gravei ontem, né? Só sei que nada sei, hein, pastor? Oi? Só sei que nada sei, hein? Não, esse aí foi eu. Tá aqui, olha... Quando, pois, virdes a abominação da desolação, situado onde não deve estar, e aí tem... É o que eu estou esperando. Quem lê, entenda. Quem lê, entenda, diz Marcos, em um comentário adicional. Rapaz, e realmente esse texto, bom, quem puder acompanhar amanhã, vai entender talvez um pouquinho mais essa abominação da desolação. Vamos nos aproximando já do vamos ficar aqui, né? Vamos ficar no ponto número 3. Normalmente, Deus faz uso de meios em sua providência.
mas é livre para operar, sim, acima de e contra os meios ordinários, segundo bem entenda. Ou seja, Deus pode mandar a chuva para nos dar alimentos, né? Mas se houver uma sequia e você orar a Deus como Elias, que Deus faça um milagre, Deus pode agir através de meios extraordinários. Isso também é providência, os milagres. Eu creio que nós não temos o dom de milagres presente na igreja. Ou seja, eu oro e acontece um milagre. O cara estava velho e orei por ele e ficou novo. Estava doente e ficou sarado. Ele estava gordo e ficou magro. Eu não tenho esse poder. Tá? Então, não espere que eu oro por você, porque não vai acontecer isso. Tá? Mas, apesar que esses dons de poder não estão presentes, isso não quer dizer que Deus não possa agir, fazendo um milagre, quebrando, inclusive, as regras naturais. E nós temos na Bíblia muitos exemplos. Jesus disse para Pedro, olha, lança a rede para a direita. E Pedro chegou e falou, Senhor, já estive toda a noite. Em outras palavras, dizendo, você acha que eu não prestei atenção? Nesse pedaço de mar aí, já vasculhei tudo. Não tem nenhum peixe ali. Mas Pedro falou, Senhor, nós estivemos toda a noite aqui, Senhor. Jesus disse, joga a rede para a direita. E ele falou, no teu nome, Senhor. E aconteceu ali um milagre. E diz a Bíblia assim, sutilmente, nem as redes se romperam. Porque os peixes eram grandes. Então, Deus pode agir através de meios ordinários, mas também através de meios extraordinários. Já aconteceu de você estar passando uma dificuldade, uma grande dificuldade. Ninguém sabia que você não tinha nada para comer esse dia. E olha, lá chega um irmão lá e toca na porta. Diz, olha, trouxe isso para você. Me lembrei de você. E só você sabia. Então, Deus, ele governa tudo para a glória do seu nome, por meios normais, chuva, trabalho, saúde. Graças a Deus por isso, mas também através de meios extraordinários. É lícito que nós oremos por um milagre, que Deus nos dê saúde. Saúde, mas não para alimentar a vaidade, né? Isso aí, esquece. Deus está fazendo milagre todo dia, a gente não percebe. Recentemente, eu passei por uma situação difícil. Eu estava engasgando com a saliva. Engasguei 2 vezes, quase morri. Perdi o fôlego e levantava as mãos e Deus nos acuda. Só com a saliva? Com a saliva, só com a saliva. Tinha consultado um médico, o médico disse, você tem que ir para a capital e tudo mais para resolver a situação e assim por diante. Aí tá bom. Um dia estava lá no meu trabalho e engasguei com a sopa. Líquido, né? E aí uma moça que estava lá, que era copeira, falou, olha, eu sei o que é isso, toma isso, uma erva nativa, toma isso que vai resolver. Eu tomei, nunca mais apareceu, nunca mais. Então, às vezes, a gente quer um milagre anunciado nos 4 cantos.
né? Anunciado aí para todo mundo, há um milagre, vem hoje, tem um milagre aqui. Não, meu amigo. Deus está fazendo milagre todo dia na nossa vida, todo dia. Nós que não percebemos, às vezes não nos damos conta, mas nós estamos recebendo milagre todo santo dia. Deus está cuidando de nós, cuidando, Ele cuida de nós, né? O texto que a irmã leu aí. E vocês não valem mais do que um bando de pássaros? Oxe, né? É verdade. Então, se nós vemos um prato de feijão com arroz na mesa, isso é um milagre. Diretamente é um milagre, porque tem muita gente que não tem. Tem muita gente que não tem. Então, Deus está agindo. Deus é um Deus presente, que age, principalmente para o bem da sua igreja. Só para fechar, essa semana, um rapaz lá de Itapipoca que pegou Covid, ele foi entubado, sabe? Aí ele falou o seguinte, que não tinha sensação pior no mundo você está morrendo sem uma coisa que não tem dinheiro para comprar, que é só você não precisa comprar, tem em abundância, é só você fazer assim que você tem, que Deus deu. E ele disse que a sensação de você estar morrendo sem fôlego é a pior sensação que tem no mundo. E de você morrer sem uma coisa que tem abundância. E aí ele falando, e eu me lembrando do Salmo 104, né, do versículo 30 aqui, ali é como se o ato de respirarmos depende do Espírito Santo. Verdade. E eu fiquei maravilhado. Isso é verdade. E a Bíblia fala, por exemplo, da chuva, né? A chuva é uma ação direta do Espírito Santo de Deus. Envia teu Espírito, diz a palavra, né? E renova a face da terra. Se você vê a chuva, é uma obra do Espírito Santo de Deus. E não tem quem faça igual. Não tem. Muito bem, meus irmãos, chegamos na hora e na próxima semana, se o Senhor permitir, novamente... Pastor. Oi, diga. Só voltando àquele negócio lá da sorte, tirar sortes. Era um expediente também que eles usavam, foi usado na hora de fazer a divisão. Vai ficar para depois. Tire esse. Terminou de falar ou não? Só um minutinho, pastor. Estamos ligando, né? Estamos ligando que está descarregando o celular. Camarada atrapalhado. Pode falar que a gente escuta. Pois bem, então é o seguinte, tanto era na distribuição das terras, né, das heranças, a gente viu isso, e também aqui o Urim e o Tumim, né, eram utilizados. Você vê aqui em Esdras, capítulo 2, versículo 63, tinha uns cabas lá que se diziam ser sacerdote, mas nós somos sacerdote também. Peraí, não confio não acredito não. Vocês só vão comer alguma das coisas sagradas quando chegar alguém que use o Urim e o Tumim para poder dizer se vocês são de Deus mesmo. Né? Eles acreditavam demais nesse juízo, nessa condução divina para decidir aquela peleja que eles estavam tendo. Só isso. Amém. Graças a Deus pela sua palavra, pela participação do pastor Zarias. Pastor Zarias, esperamos no Senhor que você possa continuar assistindo e contribuindo com a palavra, né? E também que, quem sabe, um pouquinho mais na frente, possa também expor a palavra para nós no dia sábado. Sempre uma alegria grande poder estimular a nossa fé. Vamos terminar com uma oração e logo estaremos despedidos. Obrigado, Senhor,
por ouvir a tua voz, a tua palavra, Senhor, que aquieta, tranquiliza o nosso coração. Quero te dar graças, Pai, por tanta bondade que chega até nós. Como o Senhor tem sido bom conosco, inclusive nestes tempos difíceis. Queremos te agradecer, Pai, pela família que tu tem nos dado, pela casa, pelos alimentos, pela saúde. Obrigado pelos filhos, Senhor, que o Senhor nos deu. Obrigado pela igreja, Senhor. Muito obrigado pela tua igreja. E obrigado, Senhor, pela salvação que temos em Cristo Jesus. Ainda não podemos dimensionar a profundidade e a glória desta salvação. Mas nos ajude, Senhor, a nos desenvolvermos cada dia na fé. Abençoe cada um dos meus irmãos, suas famílias, a igreja, Senhor, do Pastor Zarias, em Itapajé, aqui, Senhor, no Chile. Que a tua bênção seja conosco, com a irmã Conceição, aí em Sobral, com o irmão Antônio, Senhor, aí em Florianópolis. Que a tua graça e a tua glória nos acompanhe, nos aumente a fé, nos ajude, Senhor, a discernirmos a tua mão no meio da escuridão. Abençoa os que estão doentes, cansados, talvez alguém deprimido, Senhor, com as aflições desta vida. E não deixamos de rogar pelos nossos familiares que ainda não são crentes, para que eles possam ser salvos, Senhor, antes que eles saiam deste mundo. Obrigado, Senhor, por esta bênção de estarmos juntos para a tua glória. No nome glorioso de Jesus oramos. Amém.